telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Caros telespectadores, paz seja convosco. Após 8 anos em Portugal, no Conselho de Cascais, com a Missão Pentecostal, aprova Deus que mudássemos a nossa residência para o estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, em agosto de 2010. O nosso programa Cristo Nossa Esperança continua sendo produzido agora neste lugar, nos Estados Unidos. Dentro do possível, estamos espalhando gratuitamente a mensagem do Evangelho ao povo de língua portuguesa. Entre em contacto connosco pelo telefone ou escrevendo para a morada que se segue. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.
capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. Vamos ler os primeiros 8 versos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Vamos dizer 40 dias. 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Tenha a bondade de sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar acerca da missão pentecostal, e um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o batismo com o Espírito Santo é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todo homem que se chega a Deus através de Jesus e sente-se uma alma perdoada, redimida pelo sangue do Cordeiro, tem direitos que Deus lhe concede pela sua graça e pela sua misericórdia. Um dos direitos que Deus concede ao homem que se converte é ser um seu filho. Outro direito é ser seu servo. Outro direito é ser seu herdeiro. E outro direito é receber o poder de Deus, ser batizado com o Espírito Santo da promessa. Durante 3 anos de ministério de Cristo, o Senhor andou preparando um grupo de missionários para os preparar para o glorioso trabalho da missão, para que levassem ao mundo o conhecimento de Deus. Enquanto ele esteve na terra, Cristo os enviou a diversos lugares debaixo do seu poder divino, e quando eles voltavam, diziam: no teu nome até os demónios se nos sujeitam. De maneira que o poder com que Cristo os enviava era suficiente para curar enfermos, era suficiente para expulsar demónios. Não, eles não falavam ainda línguas estranhas, mas era um poder divino, um poder em que sujeitavam os demónios. Era o poder da autoridade da palavra do Espírito de Deus. E o Senhor disse: não vos alegreis porque os demónios se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. É maravilhoso saber que o homem que é salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida. Embora hajam chamadas e comissões especiais para anunciar o Evangelho da Graça, todo crente tem uma comissão na missão pentecostal, dentro da sua capacidade, e o menor ou o menos que possa fazer é dar sempre o que tem recebido. Deus salvou os crentes para o servir, para servir o Senhor. O propósito de Deus nos salvar foi para o servir.
Foi não só para pertencer à família do céu, mas também para o servir. E para o servir há necessidade de receber a instrução e ser capacitado pelo Espírito de Deus. A preparação dos discípulos era um trabalho importante no desempenho de uma tarefa, pois essa tarefa requer sempre treinamento adequado. Neste caso, a tarefa de anunciar ao mundo o reino de Deus. Os alunos que hoje existem numa escola, amanhã serão professores. A missão pentecostal é a única que Cristo deixou para evangelizar o mundo. Quando nós dizemos que é a única, nós não queremos dizer que somente os pentecostais evangelizam o mundo. Mas este é o fundamento da igreja primitiva. Está escrito nesta palavra e nós não podemos ir além do que está escrito. Muitos, pela graça de Deus, andam por esse mundo levando a mensagem do céu, como aquele a quem os apóstolos repreenderam porque não seguiam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e não os deixavam expulsar os demónios. O Senhor os repreendeu: não façam isso, porque quem não é contra nós é por nós. Mas a igreja primitiva foi a igreja pentecostal de Jerusalém e foi a igreja, os discípulos, os apóstolos que receberam tal comissão: recebereis a virtude do Espírito Santo e depois ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em toda a face da terra. Portanto, nós dizemos que foi a única que nosso Senhor Jesus Cristo deixou na terra. As bases da igreja foram umas bases tremendamente gloriosas. O fundamento foi Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E logo o Espírito Santo tomou conta da primitiva igreja para os instruir, para os comissionar, para os enviar, para os ajudar na pregação do Santo Evangelho. A igreja pentecostal de Jerusalém é a primeira e a mãe de todas as igrejas. Ali foram gerados os apóstolos e os primitivos anunciadores do Evangelho. Entretanto, o missionário teria que receber poder do alto. Vamos dizer poder do alto. Cada pessoa que saísse à rua a pregar o Evangelho tinha primeiro que ter uma experiência do Espírito Santo, recebendo o poder e a graça do céu, para poder ministrar a palavra de Deus. Necessitava da direção divina e da capacidade do Senhor, da liderança do Espírito para anunciar coisas tão gloriosas e formosas do reino de Deus. A missão pentecostal era constituída de quase 120 almas, tantas quais eram a primitiva igreja que recebeu a virtude do Espírito Santo, porque foi uma igreja que ouviu a palavra do seu mestre e ficou orando lá no cenáculo durante 10 dias. Durante 40 dias, como já ouvimos nesta noite, o Senhor, após a sua ressurreição, andou aparecendo aos discípulos para lhe mostrar que Ele era o mesmo Senhor. E aparecia mesmo com as portas fechadas, porque Ele tinha poder de passar as portas e as paredes, porque o Senhor penetra em todo lugar. Não é como uma doutrina satânica que dizem para aí que Cristo não morreu na cruz, pois se assim fosse não se cumpririam as palavras já desde o Velho Testamento, que Ele foi levado ao matadouro como cordeiro e ovelha muda, não abrindo a sua boca. Mas não só Ele foi sacrificado por nós, como diz no Salmo 22, não deixarás a minha alma no Hades, nem a carne do teu servo verá corrupção. Falando da previsão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem para aí muitos púlpitos nestes dias que são púlpitos satânicos, trazendo uma doutrina estranha à Bíblia Sagrada. Para nós são sinais dos últimos dias, porque nos últimos dias vão haver falsas doutrinas, falsos profetas, falsos doutores, e onde
Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E onde enganaram muitos, e serem também enganados. De maneira que era maravilhoso, no princípio, que o missionário pentecostal, o homem e a mulher que anunciasse, como Maria, mãe de Jesus, estava também no cenáculo e recebeu o poder do Espírito Santo, foi batizada no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus. De maneira que na primitiva igreja esta era a doutrina. Ninguém tinha ou podia abrir a sua boca ou ir para a missão ou ministrar a palavra sem que primeiro provasse, como provou a primitiva igreja, de receber a virtude do Espírito Santo. Estes quase 120 missionários equipados para o trabalho de Deus, agora, no dia de Pentecostes, o mundo começou a ser alvoroçado pelo Espírito de Deus. Toda a pessoa que fala de Cristo precisa de passar por esta experiência gloriosa e capacidade do Espírito Santo. O mundo precisa de ouvir o Evangelho e o conhecimento de Deus, mas precisa de homens e mulheres que tenham uma experiência. Dick Ellis disse: cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo de missão. Paul Oldcraft afirmou: mantenha as suas ferramentas prontas, Deus lhe indicará a sua tarefa. David Livingstone disse certo dia: propus-me não parar jamais até chegar ao fim e haver terminado a minha tarefa. E o mesmo homem de Deus disse que Deus só teve um filho e fez dele um missionário. O Pentecostes era a festa das primícias dos judeus, uma das 3 festas nacionais que Deus tinha dado ao povo de Israel para festejar. Todo o povo trazia as primícias dos frutos naquele dia, 50 dias após a Páscoa, por isso chamava-se também o 50º. E foi nesse tempo que as primícias de Cristo, da Igreja do Senhor, recebeu a virtude do Espírito Santo para o trabalho de Deus. Meditemos em primeiro lugar, após isto, a missão do crente no mundo. E este mundo em que nós vivemos é um mundo descrente. Quanto mais almas existem, mais descrentes existem também, e de um modo particular nestes últimos dias. Todo o mundo precisa de ouvir Cristo Jesus, nato em Belém, morto em Jerusalém, ressuscitado em Jerusalém, assunto ao céu e que há de voltar para levar aqueles que são dele. Todo mundo necessita de compreender que é um miserável pecador, porque está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia Sagrada, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos necessitam de ouvir estas coisas, não só ouvi-las, mas aceitá-las e praticá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Aos primeiros discípulos Jesus disse: vós sois o sal da terra e as luzes do mundo, Mateus 5 e verso 13. E diz a cada um de nós, a cada um daqueles que é chamado para a obra de Deus, ou pequena ou grande, vós sois o sal da terra e as luzes do mundo. O sal é um condimento da comida para temperar. O sal balança o gosto dos alimentos, mas quando perde as suas propriedades, para nada mais presta senão para ser deitado fora. Disse nosso Senhor Jesus Cristo também em Mateus 5,13 e Lucas 14, verso 35. O crente é comparado então ao sal e à terra e à luz. O sal tempera e a luz alumia. Isto no âmbito espiritual. O crente balança o mundo para evitar o caos e a derrocada completa da humanidade. Se não fosse o crente liderado pelo Espírito Santo, anunciando a gloriosa virtude de Deus, anunciando o perdão dos pecados, trazendo ao conhecimento dos pecadores que em Cristo Jesus há abundante graça, que em Deus há abundante amor, que o Espírito Santo nos lidera, nos comissiona e nos ensina a andar por outro caminho. Se não fosse na realidade o Espírito Santo no meio da igreja, se não fosse a igreja, o mundo estava num caos corrupto e já tinha sido destruído com fogo há muito tempo. Louvado seja Deus. Colossenses 4,16, Paulo ensina: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. E o homem não sabe estas coisas de qualquer maneira, se não for ensinado pelo Espírito Santo. Só o crente pode dar resposta porque tem experiência de Deus.
tem a experiência com Deus e tem a experiência do Pentecostes. Jesus disse aos seus discípulos que eles eram também a luz do mundo. Em Mateus 5 e verso 14 é glorioso saber que o Mestre relegou para os seus discípulos o seu próprio título de luz do mundo. Pois ele iria para o céu, mas os crentes ficariam com a responsabilidade de ser aquilo que o seu Mestre era. Louvado seja o Senhor, que ele disse estas palavras que ninguém as pode tirar da Bíblia. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Em Lucas 10 e verso 16. Cristo afirmou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou pode? Não pode, porque sobre o monte ela é visível. Nem se esconde, ou nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador para que dê luz a todos quantos estão na casa. E a casa é este mundo que anda às escuras, e o velador é o homem que anda por este mundo com a palavra de Deus, levando a mensagem da cruz, tendo uma vida nova, transformada pela palavra e pelo Espírito Santo, mostrando aos outros que há um caminho melhor, que basta de servir ao diabo, que se devem converter a Deus, porque na casa do Pai há lugares suficientes para todo o coração. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Os crentes revestidos do poder do alto são como astros que resplandecem no mundo. Filipenses 2 e verso 15. Um crente pentecostal é um marco, é um farol, é uma luz que ilumina o caminho das trevas do nosso semelhante. Serve de guia aos que andam na escuridão e sombra da morte. Um crente é alguém que se pode acompanhar porque é crente em Deus e não é crente neste mundo. O Senhor diz que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós não sois do mundo, como eu também do mundo não sou. Aqueles que acompanham o crente andam com uma boa companhia, porque dentro do crente anda o Espírito de Deus. O missionário pentecostal é um ponto de referência. Ninguém pode ser enganado por esse homem, por essa mulher que dá testemunho de uma nova vida, que dá testemunho de uma nova criação, que não serve mais ao diabo, nem ao mundo, nem ao pecado, nem anda nos vícios deste mundo, mas cuja vida é um exemplo para seguir. O servo de Deus revestido do Espírito Santo é uma carta escrita, onde o mundo toma uma nova direção e pode ler na sua vida. Eu não digo aqueles que vão às igrejas pentecostais, porque Deus conhece aqueles que são seus. E o Senhor sempre disse que haveria trigo e que haveria joio, que haveria virgens loucas e que haveria virgens prudentes. Mas São Paulo diz que o crente em Deus é uma carta, onde os outros podem ler na sua vida, porque está transformada pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus. Paulo disse à igreja: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. 2 Coríntios 13, verso 3. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, disse o apóstolo São João, em 1 João 2 e verso 20. O Pentecostes ensina. O Espírito Santo é o glorioso professor. Segundo lugar, 2 pontos de meditação na promessa divina. A Bíblia Sagrada diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando Deus promete algo, Ele quer dar. E o vaso deve se preparar para receber.
Quando eu ouvi falar disto, eu não descansei enquanto não recebi. E na primeira noite em que eu fui para receber o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu falei línguas toda a noite, depois não dormi, mas glorifiquei a Deus toda a noite. Ainda hoje eu falo línguas estranhas praticamente todos os dias. Porque Deus nessa noite me escolheu para ser um vaso, me chamou para ser um ancião da sua igreja, me escolheu para ser um missionário. Ainda me lembro muito bem dessa noite em que Deus me revestiu de graça e de poder de alma. O batismo com o Espírito Santo é necessário para fazer face às trevas que trazem escuridão ao mundo e querem avassalar a igreja. Mas aqueles que são redimidos, aqueles que têm poder de Deus, aqueles que têm uma experiência com o Espírito Santo, aqueles que falam línguas estranhas, aqueles que edificam a sua alma falando línguas, nesses Satanás não lhe toca. Estão selados para o dia da redenção, com o sangue de Cristo e com a promessa do concerto. Louvado seja Deus pela virtude do Espírito Santo. Quem era eu para abrir a minha boca sem batismo do Espírito Santo? Mas glória a Deus que nos concedeu esta graça, não por merecimento, mas por promessa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Recebereis a virtude e ser-me-eis testemunhas. Tudo o que podemos entender nas Sagradas Letras é que o cristianismo e a salvação das almas começou com Cristo. E a mesma missão também começou com Cristo ao povo de Israel. Mas a continuação da missão, depois da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou digamos melhor, após a sua morte e após a sua ressurreição, nunca mais houve pregação do Evangelho até ao dia do Pentecostes. Então, podemos dizer que a igreja começou no dia do Pentecostes. Eram 120 que estavam esperando o poder do alto para serem pregadores do Evangelho. Cristo tinha ido para a glória, mas eles limitavam-se à oração dentro do cenáculo, até ao dia em que um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas como que de fogo, pousando sobre as suas cabeças, e todos foram cheios do Espírito Santo, e glorificavam a Deus, falavam em línguas que eles nunca tinham entendido, nunca tinham falado, nunca tinham estudado, porque esse é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Irmão, que não és ainda batizado, Deus quer te batizar. Deus quer fazer de ti uma real testemunha do seu santo Evangelho. Louvado seja Deus. Tudo começou com um pequeno rebanho fiel e obediente à palavra de Cristo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor incumbiu a sua igreja de uma missão sem paz no mundo. Isto é ser embaixadores de Deus de uma maneira gloriosa, por onde eles iam, o Espírito Santo de Deus ia no seu coração. Nunca iriam sós. Louvado seja o nome do Senhor. É um trabalho divino de embaixadores do céu. São guerreiros que lutam com a espada do Espírito. Os cristãos são representantes de um reino que não pode ser abalado. Só a igreja tem esta importante missão, e de um modo particular aqueles que recebem o poder do Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos, eles gostariam de fazer este trabalho, mas não lhes é comissionado, mas sim ao homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Somente as reais testemunhas de Cristo
O Senhor lhe deu esse privilégio. Ide por todo o mundo e pregai. Ide por todas as nações e ensinai. E é isto que temos feito pela graça de Deus. Não porque a nossa capacidade seja boa. Quem sou eu para pregar o Evangelho? A nossa capacidade vem de Deus. Louvado seja Deus. Eu me coloco pela graça de Deus naquela lista de São Paulo que diz à igreja que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as coisas vis deste mundo. Isto é, para fazer deles servos e servas de um reino glorioso. Louvado seja Deus, capacitando-os com poder e graça do céu. Mas como eram os discípulos antes de receber o Espírito Santo? Diz a palavra de João a palavra de Deus em João 20, verso 19, que no dia que Jesus ressuscitou, eles estavam todos juntos com as portas fechadas com medo dos judeus. Em João 21, verso 3, diz que tinham voltado ao trabalho antigo, à sua pesca, mas diz a palavra de Deus que naquela noite nada apanharam. Estavam fora da vontade de Deus, porque o Senhor os tinha chamado para serem pescadores de homens. Após a ascensão, ficaram então em oração, esperando a promessa. Glória a Deus! E logo mais, quando eles ali ficaram em obediência, após 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles precisavam de poder para abrir a sua boca. Eles não podiam abrir a sua boca de qualquer maneira. Enquanto Jesus estava com eles, eles iam com poder e autoridade divina. Mas Jesus tinha partido para o céu. Ficaram sós, mas ficaram em oração. Mas quando o Espírito Santo veio, as portas foram abertas, o medo acabou, o culto de oração terminou. E agora importa evangelizar, agora importa ensinar, importa magnificar a Deus, importa levantar aquele paralítico à porta do templo, importa incriminar o Sinédrio e dizer: vós matastes o Cristo. Aonde eles tinham poder para dizer tal coisa ao Sinédrio, ao tribunal de Israel. Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, agora eles faziam isso. Quando vier a virtude, e eles alcançaram essa virtude e começaram a falar em línguas estranhas, diz a palavra de Deus, eles não as tinham ouvido nem aprendido. Então saíram daquela casa, foram para a cidade, e a multidão os ouvia e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Acabou então o culto à oração e começou a missão, o trabalho divino debaixo do poder do céu. Estes homens e estas mulheres foram testificando da graça de Deus. Atos 2, verso 11, diz que eles falavam das grandezas de Deus. Falavam das grandezas de Deus. Vamos dizer, falavam das grandezas de Deus. Essa é a nossa missão, é falar das grandezas. Aleluia! É falar de Deus. Muitos falam de homens, de mulheres, de religiões e outros mais. Nós temos uma incumbência do céu, é falar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles exaltam a majestade divina. Os servos de Deus exaltam o Senhor. Grandeza quer dizer magnificência, opulência, abundância, sublimidade, poder, glória, virtude. É isto que nós anunciamos ainda nestes dias, porque o Espírito de Deus é o mesmo que lidera e ensina nestes dias ainda os homens e as mulheres a louvarem a Deus, a engrandecer o Senhor e falar da sua grandeza. Há graça abundante no céu para cada um de nós. A sua grandeza é insondável, diz a palavra de Deus em Salmos 145, verso 3. Deus é altamente reverenciado por todos aqueles que o cercam. Quando Isaías viu o seu séquito, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor dos Exércitos, ai de mim. Mas o Senhor preparou para ele, glória a Deus, a purificação da sua boca. Os seus lábios foram purificados, os seus vestidos foram mudados, e ele foi, na realidade, feito um servo do Senhor. Que há abundante graça em Deus, há abundante amor, há coisas tão grandes, tão grandiosas. Ao mais vil pecador, Deus o salva, o redime, o compra para si. Não importa o bêbado ser bêbado, ou a prostituta ser prostituta, importa
Importa ouvir as grandezas de Deus e mudar de vida. E quando isso acontece, é como Madalena que foi liberta de 7 demónios, transforma-se numa nova criatura. É como Paulo, perseguidor, que agora vai ser perseguido porque é o embaixador do céu, porque teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Bendito seja o Senhor. Deus é grande e é poderoso. Os apóstolos e outros magnificavam a Deus. Tal era a exaltação que o povo ficou compungido ao ouvir os apóstolos e os servos de Deus naquelas línguas em que eles próprios eram nascidos, e levou-os a este desabafo: que faremos, varões irmãos? E Pedro, pondo-se em pé, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Porque a promessa é para tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. É para ti e é para mim. Ou quanto eu desejaria continuar esta mensagem, mas não posso ir muito mais longe. A missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus através dos servos. João 16, verso 14. A virtude do Espírito Santo impele a testemunha de Cristo a proclamar a verdade. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. 2 Coríntios 4, verso 13 ensina: temos o mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. O poder do Pentecostes não é intelectual nem político, tampouco é religioso. É o poder de Deus, é a virtude do Espírito Santo, glória a Deus, que habita nos crentes para que eles possam proclamar o Evangelho da paz. Afirma-se que existem 5 poderes que dominam a sociedade: a excelência, a educação, a religião, a riqueza, o prestígio e o exército. É bom ser um bom orador. É maravilhoso o estudo que nós aprendemos. É bom ter também algum dinheiro no banco, e é bom ter uma boa reputação, e o exército serve para manter a pátria together, a integridade da pátria. Mas a igreja primitiva não possuía nenhum destes poderes. Contudo, alguém escreveu que todos esses poderes se puseram em ordem de batalha contra a primitiva igreja. Mas o que nós queremos afirmar é que a igreja venceu, como diz a palavra de Deus. Através do ministério de Daniel, que aquela pedra cortada sem mãos encheu toda a terra. E nos dias desses reis se levantará um reino que não passará a outra nação. Esse será o reino de Deus sempre eterno. E quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele o deixou para ser proclamado. Mas o reino de Deus, no seu fulfillment, como se diz em inglês, no seu todo, começa exatamente quando Jesus Cristo virá para a terra para reinar com o povo do Senhor durante 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. O poder dos servos de Deus vem do alto e não vem de capacidade intelectual. O Espírito Santo capacita o crente para falar com autoridade. Recebereis o poder do alto, recebereis o poder do céu. Glória a Deus. As almas são salvas quando ouvem o poder do céu e as maravilhas da grandeza de Deus. Para um grande pecador há um grande Salvador, e se houvesse só uma alma para salvar, Jesus Cristo teria morrido por ela. Louvado seja Deus. O poder do alto envia o servo ao campo da missão. Atos 13 e verso 4. O poder do alto ensina o crente na revelação divina. João 14 e verso 26. Ele guia o crente no caminho divino. João 16 e verso 13. O poder do alto conforta-nos também. Conforta o crente em João 14 e verso 16. O poder do alto revela ao servo de Deus o que vem aí no futuro. Diz em Atos 20 e verso 23. E o poder e a pessoa do Espírito Santo habita naquele crente que é lavado no sangue do Cordeiro. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, verso 16, e noutra palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que habita em vós, e não sois de vós mesmos. Glória a Deus. E o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. É santo. É santo. É santo. Recebeu a salvação, recebeu a santificação, recebeu a limpeza e recebeu o melhor hóspede na sua vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Recebereis a virtude. Você já recebeu? Se não receber, você tem direito a ela. Glória a Deus.
Hoje, como ontem, o crente precisa de recebê-la, precisa desta autoridade e deste poder divino para se manter no santo caminho de Deus. Em segundo lugar, as testemunhas de Cristo depois da experiência pentecostal. Desejo começar com este assunto com uma pequena ilustração. Quando encontramos um polícia qualquer desfardado, ele não tem autoridade nenhuma, mas quando ele põe a sua farda, o seu boné e uma luva branca, em especial aqueles que andam na estrada, né, nos automóveis, parece que toda a gente sabe o que é que eu estou dizendo, e faz assim, olha, aquela mão tem muita autoridade. Sabe porquê? Porque ele é revestido de poder temporal. Assim é o Espírito Santo quando reveste a alma para falar das grandezas de Deus. Acontece que os servos de Deus eram totalmente diferentes depois de receberem o poder do Pentecostes. Aleluia. Nós voltaremos a falar, se Deus quiser, até 2 ou 8 dias, se Deus permitir. Nós vimos na mensagem sagrada, e desejo começar com esse assunto, com a pequena ilustração do polícia com farda e sem farda. O homem sem farda não tem autoridade nenhuma, mas com uma farda e com uma mão levantada, mandar parar, todos sabem o que isso quer dizer, autoridade, pois foi revestido com poder que os homens lhe concedem, representa a lei. Assim é todo aquele que não só é nascido do Espírito, mas anda guiado pelo Espírito e é um recipiente do Espírito Santo. Quem era Pedro antes do Pentecostes? Mas quem era Pedro depois do Pentecostes? Diz-nos a palavra de Deus em Atos 5, 28 a 32, estas palavras: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós mataste suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, e nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que nos obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda no verso 33: e ouvindo eles, se enfureciam e deliberaram matá-los. Não era fácil enfrentar esta situação, mas agora, revestidos de poder do alto, eles podiam falar desta maneira àqueles que mandaram crucificar o Senhor da glória. O Espírito Santo dá coragem, abre a boca ao homem que é servo e serva de Deus. Diz-nos a palavra de Deus, quando o homem é comissionado pelo Espírito Santo, diz-nos a palavra de Deus através de Jesus: não sois vós que falais, mas o Espírito Santo que falará em vós. Não é o homem que fala, mas é o Espírito que impele o homem a proclamar estas sagradas verdades, de maneira que todo mundo tenha conhecimento de que há um Deus que ama, há um Deus que corrige, há um Deus também que dá dons do céu. Glória a Deus. A testemunha real de Cristo não pode calar-se, tem de falar da verdade e pela verdade e acerca da verdade. Não vos admoestamos nós, diz noutra palavra, gritava a religião, não vos admoestamos nós que não falassem desse nome e encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porquê é que eles não podiam deixar de falar, irmão? Ouçam. Porquê é que eles não podiam deixar de falar? Não eram eles que falavam, irmãos. Era o Espírito de Deus que falava por eles. E quem é que pode impedir o Espírito de Deus? É por isso que vale a pena ser um recipiente do Espírito Santo. Deixar que a virtude venha sobre ele, receber, beber da água da vida. Ai, louvado seja Deus. Quem crer em mim, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. E isto disse Jesus, do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Um rio emanará da boca daquele que receba o poder do Pentecostes.
pode não ter capacidade intelectual. A sua educação pode ser mínima. Mas quando tem a educação do Espírito Santo, louvado seja Deus. Aleluia! Recebe o poder e não pode calar-se. Não são indautos. Estes homens não são indautos, não são analfabetos. Alguém disse àqueles corações: olha que eles estiveram com Jesus. Estiveram na escola. Não são indautos. Quem são estes homens? Não são pescadores. Olha que eles estiveram com Jesus. E quem estiver com Jesus está com o professor. O Senhor ainda hoje continua a dizer: vinde a mim. Eu vos aliviarei, os estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. É Ele que nos capacita com o poder do Espírito. O Espírito há de receber do que é meu e vos há de dar. Bendito seja Deus. Não sois vós que falais. Diziam dos servos de Deus que foram pela Ásia. Isto é, os judeus invejosos que se levantavam contra os servos do Senhor. Diziam: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Inveja de proclamar as coisas do céu. A religião invejosa. Não, nós somos os sacerdotes. Nós somos os escribas. Nós somos os high priests. Nós somos os separados. Aparece agora aqui um homem que não é como nós, não é da nossa casta. Inveja. A falar de Deus, quem são estes? Como dizia um sinédrio, não são eles indócios? Inveja. Guerra de inveja. Porque eles falavam do Altíssimo com autoridade, com virtude. As pessoas eram convencidas não pelo seu intelecto, mas pelo Espírito Santo que estava nos corações daqueles que anunciavam a mensagem da cruz. Inveja. Toca de prendê-los, toca de escorraçá-los, toca de apedrejá-los, toca de metê-los na prisão. Inveja. Não andaram nas suas escolas, não seguiram como eles ensinam, receberam outro ensino, outra comissão, e há que lhes mover perseguição. A chamada Santa Inquisição matou muitos queimados por causa da inveja. Se não se submetiam às leis de Roma, tinham que ser queimados, destruídos, lançados às feras. Mas o testemunho dessas almas ficou para sempre, para encorajar os outros que haviam de vir um dia para continuar a proclamar o amor e a graça de Deus e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra do Espírito Santo ninguém pode destruir. Se alguém matar um missionário ou uma missionária, Deus é capaz de fazer as pedras falar. Deus é capaz de abrir a boca aos burros para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A ramacação da ilha Macusavona. Saulo de Tarso era o grande perseguidor da igreja, mas a caminho de Damasco ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado e logo depois deixou de perseguir para ser perseguido, porque começou a abrir a sua boca falando da verdade. Começou a abrir a sua boca pelo Espírito de Deus, porque diz a palavra de Deus que Ananias o batizou, ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando evangelizava o procônsul Sérgio Paulo, um homem servo do diabo, procurava apartá-lo da fé, mas Paulo falou e ele ficou cego.
o servo do diabo Elimas, o encantador, ficou cego, porque agora falou um novo homem, não o homem, mas o Espírito Santo que estava em Paulo. Aleluia. Pamasita, bendito seja o nome de Jesus. Jesus, falando de Paulo a Ananias, disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, que há de levar o meu nome diante de gentios, diante de reis e diante do povo de Israel. Atos 9, verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem falado? Alguém tem que falar da verdade? Não são os religiosos, mas aqueles que são recipientes do Espírito Santo. É preciso ser uma testemunha de Cristo, é preciso ser também uma testemunha do Reino. A virtude do Espírito Santo é uma experiência sem igual, não para falar palavras secas, ocas, mortas ou nuas, mas sim poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estevão foi uma fiel testemunha até à morte. Atos 22 e verso 20. Diz também em Lucas 24, 46 a 48, a mesma promessa do Pentecostes. Diz assim a palavra de Deus: e disse assim, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e ensinou-me se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, verso 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo Lucas, escrevendo os Atos dos Apóstolos, deixou isto escrito no primeiro tratado que ele fez acerca dos atos do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. João disse que o que vimos e ouvimos, isso vos falamos. 1 João 1 e verso 3. O poder do Pentecostes é para capacitar os homens a ser testemunhas fiéis do Senhor. Glória a Deus, uma testemunha fiel de Cristo que fala da salvação e da redenção à humanidade. Um missionário de Deus fala as palavras de Deus. Um missionário de Deus anuncia todas as palavras desta vida. O trabalho do servo é dar glória a Deus, é de exaltar o Senhor e falar das grandezas de Deus. É anunciar que só Jesus Cristo é o Salvador do mundo e pelo seu nome nos são perdoados os pecados. É proclamar a virtude do sangue do Cordeiro, que tem poder remedor e poder de limpeza para o mais vil pecador. É anunciar o amor do Pai através do Filho e proclamado pelo Espírito Santo. É ensinar as almas na obediência ao seu Criador, porque obedecer é melhor que o sacrificar. É preparar as almas para além do túmulo. Aqueles que são embaixadores do céu sabem que no céu há um lugar para todo aquele que se arrepende, tem uma nova vida com Cristo Jesus. É avisar o mundo da ira de Deus que há de vir sobre os desobedientes, porque aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O missionário é um apacentador do rebanho de Deus e ele comprou com o seu próprio sangue. Um missionário pentecostal tem a responsabilidade de expor as obras das trevas, e é aí o seu mais árduo trabalho de falar sem, digamos, como uso dizer, sem papas na língua, acerca das falsas doutrinas, dos falsos doutores, etc, etc, para que não leve as preciosas almas que Deus ama. E há tantas enganadas por este mundo, porque o homem vive para o homem, mas o servo vive para Deus. Que o Senhor os abençoe. Curvemos as nossas cabeças. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus.
para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.